Hoje a gente sabe que tem sim essa questão genética muito forte, então dentro ali da psiquiatria é um dos transtornos que tem mais influência, né, da herda. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. No Mandicast de hoje eu vou conversar aqui com a médica psiquiatra Daniele Cardial e nós vamos falar sobre bipolaridade. Acho que muita gente já ouviu falar sobre esse tema, mas talvez não saibam exatamente quais são as características e o que é e como tratar a bipolaridade. Doutora Daniele, muito obrigado por estar com a gente aqui no nosso Mandicast. Bom dia Marcelo, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, fiquei super feliz aí para poder conversar um pouquinho sobre bipolaridade, sobre o transtorno bipolar com vocês. Legal. Acho que a gente podia começar o nosso bate-papo, Daniela, justamente explicando o que é o transtorno da bipolaridade. Sim, então assim, a bipolaridade, né, como a gente chama o transtorno bipolar, é um transtorno psíquico, né, que ele é marcado por oscilações do humor cíclicas, né? Então, de tempos em tempos, esse humor pode ir mudando e a gente tem algumas alterações. Então, o humor pode ficar ativado, então o paciente ter um aumento de energia, que a gente pode chamar tanto de hipomania ou mania, dependendo da intensidade desses sintomas, e o humor também pode ter uma oscilação por um humor mais depressivo, que aí seria a fase da depressão. Entre esses humores, essas alterações, a gente também pode apresentar o humor sem anormalidade, que a gente chama de eutimia, tá? E as variações, elas vão ser variáveis em relação ao tempo. Então, depende muito de paciente para paciente, quando vai ter uma crise de hipomania, de mania ou de depressão. Então, são essas oscilações que marcam o transtorno bipolar. Bom, é normal, é comum todos nós, pessoas aí que não têm um transtorno, né, diagnosticado, ter dias melhores e dias piores, que você está um pouquinho mais feliz ou um pouquinho mais triste. Mas como que é feito, então, o diagnóstico para você falar que aquela pessoa tem um transtorno bipolar e não é uma variação normal, né, de uma pessoa que não tem esse transtorno? Sim, é importante isso porque muitas vezes a gente passa por situações do dia a dia que são mais estressoras, né, que deixam a gente ou mais animado, mais triste, e a gente tem essas oscilações que são totalmente normais e todo mundo de fato tem. O que vai, né, trazer isso para um quadro ali de um transtorno, né, que a gente faça o diagnóstico, é a intensidade, né, dessas oscilações, a persistência desses sintomas, qual o prejuízo que isso traz na vida da pessoa. A gente vai ter os critérios, a gente acaba usando, né, assim, na nossa prática, um livro guia, né, que é o DSM, que são os critérios diagnósticos, e a gente vai sempre observar o paciente para ver como ele tem o quadro de sintomas. Então, por exemplo, um paciente que tenha um quadro depressivo seguido, né, de um episódio de hipomania, então de ativação do humor, né, ele pode receber o diagnóstico de transtorno bipolar. E aí eu queria, assim, conversar um pouquinho sobre esses episódios, né, assim, para ficar claro o que seriam os sintomas de cada um. Então, num quadro depressivo, nós podemos ter uma diminuição do ânimo, da vontade, uma diminuição da capacidade de sentir prazer. Nós também podemos ter sentimentos de tristeza, isolamento social, culpas. A gente pode ter alterações assim do apetite, tanto para mais quanto para menos, do sono, então ter episódios de hipersonia, de muito sono, né, de não conseguir acordar, de ter sonolência ao longo do dia, ou de insônia. Então é muito variado dentro do quadro. Isso seria um episódio depressivo. Mas para a gente ter o diagnóstico do transtorno bipolar, é preciso também ter o episódio da ativação do humor, porque senão seria somente uma depressão unipolar, como a gente chama, né? E aí essa ativação do humor, o que seria? Respeita uma quantidade de dias, né? Então, no caso da hipomania, que é a oscilação mais amena, a gente precisa ter no mínimo ali de 4 dias, né? Na oscilação de mania, a gente precisa ter um tempinho um pouquinho mais estendido, mas no geral é um aumento de energia dirigido para alguma atividade. Então o paciente pode ficar mais irritado, pode ter uma aceleração dos pensamentos, ficar mais falante, né? Fala muito, fala rápido, fica mais impulsivo, tem comportamentos mais compulsivos, né? Outro ponto é que o paciente tem dificuldade, né, de concentração, às vezes esse pensamento está tão acelerado que fica com dificuldade de manter ali a concentração.
muitas vezes fica com uma autoestima inflada, né? Então a gente fala de ideias de grandeza, né? Ah, eu posso tudo, eu posso fazer tudo, eu sou o melhor em alguma situação específica. E a gente percebe que isso tem uma quebra com o funcionamento normal do paciente, né? Ele, no geral, não é assim e tem essas ativações. E aí, tendo essas oscilações, a gente pode fazer o diagnóstico. No caso, né, da mania, como eu falei que é algo mais intenso, pode até haver sintomas psicóticos, né? Então, essa quebra da realidade, né? Delírios, né? Alucinações, né? E também pode ser necessário uma internação para a gente conseguir, né, fazer ali um tratamento adequado. Então, são mais ou menos essas as diferenças. Existe algum fator de risco para a indução da bipolaridade ou é uma predisposição genética? Como que acontece isso? Hoje a gente sabe que tem sim essa questão genética muito forte. Então, dentro ali da psiquiatria, é um dos transtornos que tem mais influência, né, da herdabilidade que a gente chama. Então, parentes ali, adultos, quanto maior o grau de parentesco, maior o risco, mas pode chegar até, às vezes, até 10 vezes mais risco comparado do que da população geral. Mas a gente tem também outros fatores, né, de risco associados. Então, tem ali uma propensão genética, então isso é importante, né, independente ali dos outros fatores. Mas a gente também tem, assim, fatores ambientais, que a gente chama. Então, o que seria isso? Na infância, por exemplo, abuso, traumas, né, precoces. Tem já estudos que mostram uma associação com o desenvolvimento de transtorno bipolar mais na frente. Também a gente tem outro fator ambiental importante, uso de substâncias, então de álcool, de cocaína, de maconha principalmente, né? Então a gente pode ter essa facilitação para o desenvolvimento. E também tem alguns fatores gestacionais. Então, alguns tipos de infecções maternas pode acontecer. Hoje em dia a gente fala também muito de idade elevada paterna do pai, né? Então, o pai mais velhos, né? Então, podem também ter esse risco. Tabagismo na gravidez também é um risco aí associado. São esses os riscos aí associados a isso. Interessante. E como que o transtorno bipolar ele afeta a vida, o dia a dia de uma pessoa que tem esse transtorno? Esse é um ponto importante que eu gosto assim, de sempre conversar, porque um paciente, né, que siga corretamente o tratamento, né, então descobriu, fez o tratamento correto, né, teve uma boa evolução da doença, né, então teve uma boa resposta aos medicamentos, ele vai levar uma vida normal. Tá? Então ele mantém a sua funcionalidade, consegue trabalhar. Claro que fica mais propenso a ter oscilações de humor, né, de acordo com estressores e tudo mais, mas tem uma resposta muito boa com o tratamento. Agora, tem pacientes, né, que eles ou não aderem ao tratamento, ou que, infelizmente, não tem uma boa evolução, né? Então, o que seria isso? Mesmo fazendo o tratamento, não respondem muito bem aos medicamentos. E aí isso pode trazer, assim, um prejuízo, né, do funcionamento no trabalho, na sua vida pessoal, né, nas suas relações, né, com família, amigos, companheiros, né, ter ali algumas alterações relacionadas a um risco maior, né, de suicídio. Então também é um alerta que a gente sempre tem que ter em relação ao diagnóstico. Outro ponto, né, que assim, a gente acaba tendo desenvolvimento, às vezes, né, de síndromes metabólicas. Então, assim, maior propensão ao ganho de peso, a desenvolvimento de diabetes, hipertensão, muitas vezes associado a hábitos. Então, fico sempre muito deprimido, não consigo fazer atividade física, ou os medicamentos que eu tomo acabam aumentando o meu apetite, então também acabo tendo um ganho de peso. Então são pontos que a gente sempre tem que estar de olho nesses pacientes. E você abordou aí, né, o tratamento. Quais são hoje os tratamentos possíveis para uma pessoa que é diagnosticada com o transtorno bipolar? Feito assim o diagnóstico, né, a gente tem o tratamento medicamentoso e também o tratamento psicoterápico, né? Então, aqui, assim, a junção, então, sempre a junção desses dois tratamentos tem uma melhor evolução para o paciente, uma maior eficácia, né? Mas em relação ao tratamento medicamentoso, a gente utiliza os estabilizadores de humor, né? Que são medicamentos que não deixam o paciente ter essa oscilação. Então, a gente fala que o medicamento ele dá um chão, né? Então, não deixa o paciente cair, ter sintomas depressivos e dá um teto também, não deixa esse humor
elevar muito, né? E age ali, né, nos desequilíbrios cerebrais de substâncias, né, em algumas áreas que estão alteradas, ajustando esse humor, né? Então, assim, são medicamentos que, vou falar alguns, né? O carbonato de lítio, a gente tem o ácido valproico, são primeira linha de tratamento, esses 2 medicamentos. Alguns antipsicóticos, né, mesmo sendo da classe de antipsicóticos, nós utilizamos também para estabilizar o humor, né, dependendo ali da dose. Então, a quetiapina, o aripiprazol, a risperidona. Em alguns casos, né, a gente pode sim utilizar antidepressivos, né, fala-se, não pode de jeito nenhum, dependendo, né, dos sintomas, pode sim, né, utilizar em associação ali com algum estabilizador de humor. E tem também a parte do tratamento, né, da psicoterapia, né, que vem, assim, ajudar a gente nesse sentido. Porque, assim, a psicoterapia, ela, principalmente a cognitivo-comportamental, ela vai acabar ajudando, né, assim, o paciente a estabelecer uma rotina. Então, por exemplo, questões do sono. Ter um sono regulado extremamente importante para todo mundo, mas principalmente para o paciente com transtorno bipolar, porque assim, se eu não durmo direito, isso pode ser um gatilho para eu acabar entrando em alguma oscilação de humor maior, né? Então, ali, por ativação comportamental, né, por meio da terapia, entender, né, uma rotina mais equilibrada, desenvolver, né, também, assim, uma crítica, né, entender o quão é importante, né, saber o diagnóstico, ter uma boa adesão, então tomar os remédios certinho, né, também isso é importante, terapia ajuda bastante. Manejar também alguns comportamentos de risco, né? Então faço uso de bebida alcoólica, faço uso de algum tipo de qualquer outra substância, né? Isso me leva a um risco maior, então vou tentando também ter essas alterações comportamentais por meio da terapia. Você explicou para a gente aqui que o transtorno bipolar tem um caráter genético muito importante. Então, quando é mais comum a pessoa desenvolver as características do transtorno bipolar? É muito comum já na infância ou é um pouco mais tarde, na adolescência, um adulto jovem? Tem diferenças? Geralmente é na infância ou geralmente é mais tarde? Você pode explicar isso para a gente? Pode acontecer de ter o diagnóstico na infância, mas é um diagnóstico mais raro, tá? No geral, quando isso acontece, costuma ter uma gravidade maior, então a gente sempre tem que estar de olho. São sintomas que começam, tá, na fase da adulta jovem, né? Então, ali homens, né, um pouquinho mais cedo que mulheres, mas entre 20 a 30 anos, né, seria mais ou menos a faixa de início dos sintomas do transtorno bipolar. Legal. E aí essa pessoa ela vai procurar um especialista que vai usar todo o guia que você disse ali de indicadores para que ela tenha o diagnóstico de um transtorno bipolar, né? E vai eventualmente o uso de algum medicamento. Isso, assim, tendo, né, alguma alteração, mesmo assim, mesmo familiar percebendo, porque muitas vezes, quando a gente tem esse aumento de energia, né, isso, a princípio, é visto como positivo pelo paciente, né? Nossa, durmo pouco, tenho uma super energia, né? Tô conseguindo fazer tudo o que eu preciso, meu trabalho rende muito mais, né? E aí, a gente começa nem sempre o paciente que vai procurar, muitas vezes é a família que fala, não acha que tá demais, não acha, ou às vezes fica muito irritado, começa a ter alguns comportamentos, né? Então, assim, sempre que perceber, mesmo que a família perceba, conversar, né, com esse paciente e levar ele, né, para um atendimento especializado. O diagnóstico do transtorno bipolar é um diagnóstico difícil, principalmente, né, no transtorno do tipo 2, onde essa ativação do humor é um pouco mais amena, né? Então nem sempre a gente consegue ali saber com certeza, será que não é o humor dele um pouquinho melhor? Será que ele não estava muito deprimido antes e agora que ele está melhorando, ele está na normalidade dele, né? Então sempre assim ter um profissional capacitado e aí assim fazendo a consulta, né? Identificando essas questões, aí também ter um tratamento adequado, né? Instalado para essa melhora. Legal. Pessoal, conversamos aqui com a médica psiquiatra Daniele Cardial, que veio abordar o assunto aí do transtorno bipolar, a bipolaridade. Daniele, muito obrigado aí por todas as explicações que você deu para a gente aqui no nosso Mandcast. Eu que agradeço, tá, Marcelo? Fico aí à disposição, né, se tiverem alguma dúvida a mais. Acho muito importante as pessoas, assim, saberem, né, porque a gente ter o diagnóstico, entender, né, tudo de alterado que acontece com a gente, é um ponto importante para a gente também ter ali um movimento de melhora, né, de mudança, que talvez a pessoa precise para estar bem psiquicamente, né, então
Isso aí. Espero que todo Sem mundo que dúvida. precisa procure ajuda. Sem dúvida. E os transtornos da mente são inúmeros e muito importante que a gente sempre busque ajuda. Então, muito obrigado. Se você gostou do nosso Mandicast, deixe um like. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic. Até a próxima!